Letra K, x mais y mais 3x. Quantos termos nós temos aí? 3. E eu tenho uma aluna, né? Quais são os termos semelhantes? 3x e x. 3x e x. Então, eu posso agrupar. Se o coeficiente não está escrito, ele vale 1. E o 3x, o coeficiente é 3. Então, quando agrupar termos semelhantes, eu só vou trabalhar com os coeficientes. Então, eu vou ter 1 mais 3. 1 mais 3, 4x. 4x. 4x e sobrou quem aqui? O y. Sobrou o y, porque não faz absolutamente nada com ele. Se não tem termo semelhante, só conserva. Letra L. 2a mais 3b menos 5a mais 2b. Quais são os termos semelhantes aí? 5a e 2b, 3b e 2b. Não, como é que é? 5a e 2b. Não, não é 5a. Eu não posso esquecer o sinal. Quando é positivo, eu não preciso falar, mas aqui eu tenho quem? Ó? Menos. Então, os meus termos semelhantes são 2a e menos 5a. A e A. E 3b e 2b. Então, aqui, agrupando esses termos semelhantes, como é que vai ficar? Eu vou juntar ele com quem? Com 5. Não é 5. Menos 5. Menos 5. Então, 2a menos 5a. Eu vou juntar porque a parte literal é a. Então, eu vou ter 2 menos 5, que vai dar quanto? 3. Menos 3. Menos 3. E o b? Eu vou ter 3 mais 2. Então, eu vou ter 5. 5. Então, os cálculos eles são feitos apenas com os coeficientes 2 e menos 5, que acompanham a variável a, e 3 e 2 que acompanham a variável b. Então, eu vou ter menos 3a mais 5b, ou 5b menos 3a. A ordem aqui não importa. Desde que o menos 3a tenha ciência que é negativo, é menos 3a, independente de ele ficar na primeira colocação ou na segunda colocação. Letra N. 6x mais 7x mais 8y. Quais são os termos semelhantes aí? 3x e 7x. 3x e 7x. Então, como é que vai ficar a expressão depois que eu agrupar? 10x. 10x Mais 8y. 10x mais 8y. Na prática, é 3 mais 7. Letra N. A mais B mais 3A mais 5B. A resposta final, como é que vai ficar? Seis B e 4A. 6B, 4A. Ou 4A mais 6B. Porque eu vou ter 1 mais 3, que são os coeficientes de A, e 1 mais 5, que são os coeficientes de B. Então, 4A mais 6B ou 6B mais 4A, tanto faz. Letra O. 6 que multiplica x elevado ao quadrado, mais 6 que multiplica x, mais 10 que multiplica x elevado ao quadrado. Quantos termos eu tenho aí? 3. 3. Se tem 3 termos, como é que chama? Trinômio. Trinômio. E os 3 termos aqui são semelhantes? A parte lateral dos 3 termos são iguais? Oi? Só 2 são iguais. Só 2 que são iguais.
Quem é o diferente aí? O 10x. 6x. O 6x. Porque quando eu falo em parte literal, eu estou falando na variável com seu respectivo expoente. Então, aqui é x ao quadrado, x ao quadrado. Então, aqui é só x. Então, os três não são iguais. 6x ao quadrado e 10x ao quadrado são semelhantes, e o 6x não. Então, quem eu vou somar aqui? Que cálculo que eu vou fazer aqui? 6 mais 10. 6 mais 10. Que são se acompanha o x ao quadrado. 6 mais 10, 16. aí 16 o quê? Mais 6x. 16x elevado ao quadrado. 16, ó, por isso que a parte literal ela tem que ser igual. Aqui era A, vai continuar A. É B, vai continuar B. Então, é x ao quadrado, vai continuar x ao quadrado. Então, eu vou somar aqui, ó, só 6 mais 10. E sobrou quem aqui? O 6x. Quem sobrou? O mais 6x. Faz o que com ele? Nada. Nada. Só conserva, não tem o que fazer com ele. Não pode agrupar. Eu não posso sumir com ele. Né? Então, faz nada, só que mantém. Letra P. 3xy, 3 que multiplica x, que multiplica y, mais 10x, mais 3yx. Quantos termos nós temos aí? 3. 3 termos. 3 termos. O que separa um termo do outro? O sinal. O sinal. Qual é a resposta? O que separa um termo do outro são os sinais de mais, Adição. adição, mais ou menos. No caso aqui, nós temos duas adições, então, 3 termos. Temos termos semelhantes? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Quais são eles? 3xy. Mas aqui está 3xy e aqui está 3yx. Algum problema? Sim. Não. Não. O que eu preciso que tenha é as mesmas variáveis com o mesmo expoente. Ó. Variável x no 10, variável x no outro 3. Variável y, o 10 não tem, então ele não é semelhante, e variável y no outro 3. Então, a ordem que essas variáveis aparecem não interfere, desde que sejam as mesmas variáveis com os mesmos expoentes. Então, eu vou agrupar. Como é que vai ficar isso aí agrupado? Professor. 6xy. Não entendi. 6xy. 6xy Mais mais 10x. 10x. Ou 6yx mais 10x. Aqui, tá vendo? Como aqui no primeiro eu tinha xy, no segundo a ordem estava yx, qualquer resposta está correta. O mais comum é nós seguirmos isso aqui, a ordem alfabética, xy. Mas a segunda opção aqui de resposta também está certa. Letra Q. 3. Desculpa. A mais AB mais 3A. Vai ficar como aí agrupado? 4A 4A AB. mais AB. Letra R. 6 que multiplica x elevado ao cubo, mais 3x, mais 8 que multiplica x elevado ao cubo. A resposta final vai ficar como? 14x elevado ao cubo mais 14x 3x. elevado ao cubo, Mais 3x. mais 3x. A letra S.
A resposta final. 4A mais A elevado ao quadrado. Quase, mas por que 4A? Aqui eu tenho quantos A's? 6. Hã? 6. 6. Então, eu vou ter A elevado ao quadrado mais 6A. Aí é o seguinte, quando eu tenho os expoentes, a gente falou lá atrás que quando eu tenho as variáveis, eu procuro seguir a ordem alfabética. Se eu tiver como, eu procuro seguir a ordem do maior expoente primeiro. Então, se eu tenho A elevado ao quadrado e A, então o ideal é que eu use o A elevado ao quadrado primeiro. Por agora, para vocês, não vai fazer diferença. Né? Vai fazer diferença quando a gente entrar em equações lá para o ano que vem. Então, tem que habituar. Então, se eu tenho A elevado ao quadrado e A, se eu colocar 6A mais A elevado ao quadrado, está certinho do mesmo jeito. Mas quando a gente começar a resolver os problemas, eu vou precisar que isso aqui esteja em ordem. Então, é bom acostumar com isso também. Então, quando as variáveis, né, no caso que variável A, elas são iguais, o tal é que, quanto maior o expoente, primeiramente ele venha. Letra P. X ao quadrado mais 3x ao quadrado mais x ao quadrado. Como é que vai ficar a resposta final disso aí? Cinco x elevado ao quadrado. 5x elevado ao quadrado. 1 mais 3 mais 1. Letra U. Menos 3x, menos 2x, menos x elevado ao quadrado. A resposta final. Menos 6x elevado ao quadrado. Não, eu não posso agrupar tudo. Porque aqui é x, aqui é x e aqui é x elevado ao quadrado. Então, eles não são termos semelhantes, os três. Só quem são termos semelhantes é aqui, ó, x e x. Então, eu só posso agrupar esses dois aqui, ó. Porque aqui é x elevado ao quadrado. Então, como é que vai ficar? 5x. 1x mais x ao quadrado? Vamos lá. Eu tenho quantos negativos aqui? 2. E no outro? 1. Não, uai. Eu só posso agrupar o x. Eu não posso juntar o x ao quadrado aqui. Eu só posso juntar aqui o x, ó. Aqui eu tenho quantos que multiplica x? Qual é meu coeficiente aqui no primeiro? Coeficiente, quem acompanha a variável. Qual é meu coeficiente aqui? No primeiro termo? 3. Menos? Menos 3. Menos 3. No segundo termo? Menos 2. Se eu tenho menos 2 e menos 3 e menos 2, qual é a operação que eu vou fazer aqui? Se eu quero juntar? O que é que na prática eu vou fazer aí? Se eu tenho menos 3 e menos 2? Vai dar quanto? Ele falou menos 5. Menos 5. Então, aqui eu vou juntar. A operação que eu vou fazer é uma adição. Ó. Eu tenho menos 3 e menos 2. Então, eu vou ter menos 5. Aqui, ó, eu não posso agrupar por isso, porque eles são diferentes. No que a gente viu lá no XY, eu só inverti a ordem. Agora, aqui não. Aqui eles são diferentes. Então, menos 3 e menos 2, menos 5. E o menos x ao quadrado não faz nada com ele. Então, só conserva. Então, colocando em ordem,
menos x ao quadrado menos x. Letra V. 6x mais 4x menos 8. Vai ficar como aí? Agrupado. 10x menos 10x 8. menos 8. 10x menos 8. Ou seja, 4 mais 6. 6 mais 4. E letra W? X sobre 3 mais y sobre 2 menos x. Então, aqui, primeira pergunta, quantos termos eu tenho? 3. 6. O que é que separa um termo dos outros? Adição e subtração. Adição e subtração. Então, aqui eu tenho termos semelhantes? Sim. Sim, ó, eu tenho x, x e y. Então, nos três termos que eu tenho, dois são semelhantes. Então, eu posso agrupar x terços menos x. Então, ó, eu troquei a ordem aqui só para facilitar na visualização do agrupamento. Então, se eu tenho x terços menos x mais y meios. Então, aqui, se eu tenho uma subtração com fração, os denominadores são 3 e 1. Os denominadores são diferentes, então tem que fazer MMC. MMC de 3 e 1, 3. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes x, x. Sinal de menos, sinal de menos. 3 dividido por 1, que não está escrito aqui, ó. 3 vezes x, 3x. E o mais 2y meio só repete. Agora aqui é só fazer o cálculo. Ó. X menos 3x. O x aqui, qual é o coeficiente dele, se não está escrito? O coeficiente que não está escrito vale quanto? 1. 1. Então, eu vou ter 1 menos 3. 1 menos 3. 2. 2. 1 Negativo. menos 3. Menos Negativo. 2. Menos 2. Menos 2, negativo. Então, eu vou ter menos 2 terços que multiplica x, ou menos 2 que multiplica x sobre 3. A ordem que você vai ler isso aqui é indiferente. Tá? Mas o meu coeficiente aqui, ó, se eu tirar a variável, exclui o x. O meu coeficiente é menos 2 terços, que multiplica x. Mais y meios, que não tem o que fazer com ele. Letra X. 5a menos 2b. Mais 3a meios mais b. Então, o 5a tem termo semelhante? Sim. Tem. Qual? 5 e o 3. 3a sobre 2. 2, ou 3a meios. Então, eu vou agrupar aqui, ó, variável a, parte literal a. E parte literal b, parte literal b. Então, eu vou ter... Eu só juntei, só mudei a ordem aqui para poder facilitar na hora de visualizar. Porque eu vou agrupar A com A e vou agrupar B com B. Da forma que está aqui, eu posso somar 5A mais 3A? Não. Não, porque os denominadores são diferentes. Denominador 2, denominador 1. Então, isso aqui eu não posso somar. Se eu não posso somar, MMC aí que vai dar 2. 2 dividido por 1, que não está escrito, 2. 2 vezes 5, 10. 10 o quê? A. Sinal de mais. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, 3. 3A. E agora aqui sim eu posso fazer o cálculo. Ó. Menos 2b mais b. Menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 vai dar quanto?
Menos 2 mais 1. Negativo? Não entendi. 3 negativo? Não, ué. Você tem 2 negativos e um positivo. Você não pode juntar. Você deve 2 e só tem um para pagar. Eu só vou juntar se fosse menos B. Se fosse menos B, eu juntaria menos 2 e menos 1. Só que aqui você deve 2 e só tem um para poder pagar esses Menos 2 um. que você deve. Menos 1? Menos 1. Então eu vou ter menos 1B. Só que eu preciso escrever 1 aqui. Não é necessário, mas escrever também dá no mesmo. E agora que eu fiquei com 10A mais 3A, 10A mais 3A, 13A. 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 13A sobre 2. 2. Então eu vou ter 13A sobre 2 menos B. Então, aqui, assinale a alternativa correta na questão 9. O valor numérico de b ao quadrado menos 4ac para a igual a 1, b igual a 3 e c igual a 2 é 1, 17, 0 ou menos 2. Façam os cálculos aí. Não tem jeito, precisa de papel e caneta ou lápis, porque tem que fazer cálculo. Então, aqui é substituição, ó. É B vale quanto? 3. Menos 4 vezes A. A vale quanto? 1. 1 vezes C. C vale quanto? 2. 2. Então, aqui eu não vou usar as variáveis, porque eu já sei quanto elas valem. Eu vou substituir. Aí faço os cálculos. E quanto que vai dar a resposta? Lembrando que nós temos, primeiro, que resolver potências e raízes, depois multiplicações e divisões, e só no final, adição e subtração. Hã? A resposta certa aí vai ser 1. 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. 9. 4 vezes A, ou seja, 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. vezes 2, 8. 9 menos 8. 1. Letra B. Sendo x igual a 2 e y igual a 3, o valor numérico de 5x mais y é 10, 5, 13 ou 3? 3. 13. 5 vezes e x, então 5 vezes 2, mais 3. Letra C. Para A igual a 1 e B igual a 0, o valor numérico de 4A mais 5B, 4 vezes A mais 5 vezes B é 9, 5, 1 ou 4? 9. 1. E aí? 9 ou 1? Foram as duas respostas que a gente teve. É 4. Eu colocaria 4, Eu também. 4. porque o 5B é igual a 0, praticamente. Praticamente não, exatamente, tá certinho. 4. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 0, 0. 4 mais 0.
Letra D. O valor numérico de 5x mais 3y para x igual a menos 2 e y igual a 5 é 5, 25, menos 5 ou 15? Vinte e cinco. Alguma outra opção de resposta? Menos 5. Então já temos 25 menos 5. Alguma outra opção? Cinco. Positivo. 5 positivo. Aham. Alguém aposta no 15? Já tem 3 opções, só faltou o 15. Mais alguém? Nossa resposta aí é 5 positivo. O x vale menos 2. Então, eu vou ter 5 que multiplica menos 2. Positivo que multiplica negativo, negativo. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 5, 15. Menos 10 mais 15, você deve 10 e tem 15. Você não pode agrupar. Você vai subtrair o maior do menor. 15 menos 10. 15 menos 10, 5. Letra E. O coeficiente de 3 que multiplica x elevado ao quadrado, que multiplica y é 2, 3, 5. Nenhuma das respostas anteriores. E aí, qual é a opção certa da letra E? Três. Mais alguma opção? E por que 3? Por que 3? Porque somar com... Não, se é somar, você está falando do grau, não é isso. Ah, tá. O que eu fiz coeficiente, né? Eis o problema da questão. Então, aí, ó, muitas das questões de matemática, principalmente aquelas que vocês vão ver de forma externa, ou seja, em avaliações e tudo mais, não é saber fazer cálculo, é saber o que as palavras querem dizer. Coeficiente é a parte numérica, é quem acompanha a parte literal. Então, qual é o coeficiente aqui? 3. 3, está escrito. Então, o seu problema não é identificar. O seu problema aqui é saber o que é coeficiente. Coeficiente é a parte numérica. O expoente não é parte numérica, o expoente é parte literal. Então, meu coeficiente aqui é 3. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 5x, qual é o coeficiente? 3y, qual é o coeficiente? 3. 4a, qual é o coeficiente? 4. Tá vendo? Aí não é saber fazer cálculo, é saber o que a palavra quer dizer. Então, coeficiente é quem acompanha a parte literal, coeficiente é a parte numérica.
Então, na letra F, o coeficiente de x ao quadrado quintos, ou x ao quadrado sobre 5, é 1 quinto, 5, 2, nenhuma das respostas anteriores. 5. Então, coeficiente é a parte numérica, procede? É. 5 aqui ó, é o denominador, ou seja, é uma fração. Eu não posso ter uma fração só de denominador. Se eu falar que meu coeficiente é 5, eu estou falando que eu tenho 5x elevado ao quadrado. Aqui, se o número aqui na frente do x elevado ao quadrado, se ele não está escrito, é porque ele vale quanto? 1. Então, qual vai ser meu coeficiente? Um quinto. 1 quinto. Certo? Porque o 5 ele é denominador. Se eu falar que a minha resposta certa aqui é o 5, eu estou falando que o 5 é o numerador, que eu tenho aqui 5x elevado ao quadrado. Então, sempre que o coeficiente não vier escrito, é porque ele vale 1. A expressão algébrica A mais B é 1. Monômio, binômio, trinômio ou nenhuma das respostas anteriores? Vamos, terceira série. Binômio. Trinômio. É 1? Binômio. Bi. Ou seja, tem um sinal de adição. A é o primeiro termo, mais B é o segundo termo. Questão 6. A expressão algébrica, x que multiplica x elevado ao quadrado, que multiplica y sobre 5, ou quintos, é um monômio, binômio, trinômio, nenhuma das respostas anteriores. Trinômio. Monômio. Tri ou mono? Mono. Monômio. Mono. Eu tenho um trinômio, eu preciso de 3 termos. Ou seja, eu preciso de 2 sinais de adição e subtração. Então, aqui, ó, eu tenho um único termo, porque eu tenho multiplicação e divisão. Se eu não tenho nem adição e nem subtração, eu não tenho separação de termos. Então, aqui é um único termo. É um monômio. Ah, agora matou minha dúvida. Bom. E agora, 5x ao quadrado mais 5x mais 6. Mono, bi, tri, nenhuma das respostas anteriores. Trinômio. 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 E por que eu não quero ter resposta? Tá certo. É trinômio. Letra J. O monômio 5, que multiplica x elevado ao cubo, que multiplica y, que multiplica z elevado ao quadrado, é de grau. Aqui sim, a gente está perguntando do grau. De quinto grau, sexto, sétimo, ou nenhuma das respostas anteriores. Sexto. Sim. Ou quinto. Isso. Ah, não, é o sexto. Quinto ou sexto? Sexto. É o sexto. Por que sexto? Porque vai somar o Eu tenho 6. 6. Porque eu 6. Tenho do Y. Tem um do y. 6, a soma é 6. Ah, é. 6 mais 1 mais 2. O grau de um monômio é a soma dos expoentes das variáveis. 3 mais 1 mais 2. Grau 6. Letra K. O polinômio. Então, quando eu estou falando polinômio, no caso aqui não é a quantidade de termos, é o conteúdo, porque polinômios são 4 ou mais termos em relação à quantidade. O polinômio 3xy mais 4, que multiplica z elevado ao quadrado, que multiplica x, mais
5x ao quadrado é de grau 2, 3, 1 ou 4? Revisando, ó, grau do polinômio, eu olho o grau de cada um dos termos separadamente. E o grau do polinômio é o que for o maior. 4. 3. Então vamos olhar os termos. Ó, certo? É 3. Vamos olhar os termos separadamente, ó. O x, aqui no primeiro termo, 3xy. Qual é o expoente do x? 1. Qual é o expoente do y? 1. 1. Então eu vou ter 1 mais 1. 2. Então esse primeiro termo aqui, o grau dele é 2. Agora vamos para o segundo termo. Z expoente 2, x expoente 1. 2 mais 1, 3. 3. E aqui não tem o que somar, só tem uma variável. Só tem, então, o expoente que é 2. Então, aqui é, o primeiro termo tem grau 2, o segundo termo tem grau 3, e o terceiro termo tem grau 2. Se eu tenho 2, 3 e 2, o grau do polinômio é sempre o maior. Então, se eu tenho 2, 3 e 2, o grau do meu polinômio vai ser 3. Letra L. A expressão 3x mais 5y menos x mais 2 é equivalente a 3x mais 7y, 2x mais 4y, 3x mais 2y ou 2x mais 7y. 2x mais 7y. 2x mais 7y.